Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite ao Alexandre, ao evento, e cumprimentar os colegas aqui de mesa. Infelizmente, o Dr. Henrique Meirelles não pôde comparecer, mas a gente vai trazer aqui a agenda dele e trazer a visão da Secretaria para o contexto macroeconômico, né? Vamos ver se está ok. Então, na verdade, a ideia aqui é fazer uma introdução, né, para o debate que vai se seguir em relação ao setor, como a gente está vendo o cenário macroeconômico, as perspectivas à frente e a agenda também do governo para para a agenda de mercado, né, para fomentar o setor privado, que é um pilar muito forte do plano de governo. Tá? Então, para começar a falar do cenário macro, a gente traz aqui a evolução do PIB trimestral desde 2014, para a gente ver a profunda recessão que a gente se meteu, né? Uma recessão fortíssima que chegou ali a cair o PIB no acumulado entre 15 e 16, mais de 8%, né? Isso são coisas que acontecem somente em países em guerra. E agora a gente tenta sair dessa recessão, tem um crescimento muito modesto na ponta, mas a ideia é que a gente acelere isso, né? De fato, não tem sido fácil sair, mas as bases já estão sendo montadas, né? Desde que o Dr. Henrique teve no Ministério da Fazenda, ele começou a levar a cabo uma agenda de reformas importantes, né, para a economia e para o setor privado. Primeiramente, para controlar o déficit público, veio o teto de gasto, em seguida veio a reforma trabalhista, tiveram outras reformas como a TLP, que é a taxa de juros cobradas pelo BNDES, e, enfim, uma agenda BC+, do Banco Central, para tentar melhorar as condições de crédito, fazer cair o spread, né? E, com isso, a gente realmente visualizou uma recuperação da confiança, né, que começou ali na época do impeachment. Deixa eu ver se tem... Opa! Acho que eu... enfim, não consegui ligar o laser, mas tudo bem. Começou ali em... Tá? É o de baixo? Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Então, teve ali uma reversão profunda, né, nos indicadores de confiança e aqui, ao mesmo tempo, o risco país, né, que tinha chegado a 500 pontos ali no auge, né, do governo, da crise lá econômica, no governo Dilma, recuou e hoje em dia está ali um pouco abaixo de 200 pontos, né? Com isso, a gente conseguiu viabilizar uma queda de juros que, como o Alexandre comentou, está no menor patamar e a gente espera que, com isso, a economia possa crescer. É claro que, para isso acontecer, a gente precisa completar o ajuste fiscal, né? A gente vem vendo a economia com déficits primários há 5 anos, com um endividamento público crescente e na verdade, o teto de gastos foi um primeiro passo para fazer esse controle, né? Mas a gente precisa da reforma da Previdência e é por isso que as atenções estão todas voltadas ali, né? Mas se essa agenda tiver continuidade, a gente pode crescer mais, né? E essa é a visão da Secretaria e do Governo. No caso aqui, isso é um gráfico para explicar a importância da reforma da Previdência, né? Por que a gente discute tanto, por que é tão importante. Sem a reforma, a dívida bruta passa de 100% do PIB em poucos anos, né? Mas com a reforma, a gente consegue manter o teto de gasto e mantém estabilizada a dívida do país, que impacta profundamente os preços de mercado, né? Como juros, câmbio e inflação. Então, isso é fundamental para o setor privado e para toda a economia. Se isso continuar, a gente teve notícia boa que o texto da reforma mantém uma economia robusta, embora tenha tirado estados e municípios, mas se tiver continuidade, a gente acredita que possa ter, a gente consegue viabilizar um crescimento até maior do que o que está no Focus, né? Hoje a gente tem uma perspectiva baixa de crescimento para esse ano, 2019, mas a gente pode acelerar isso se tiver continuidade, isso é bom para todo mundo. Como São Paulo beneficia disso, né? São Paulo é o maior estado do Brasil, é a segunda maior economia da América Latina, só perde para a da Argentina, da América do Sul, só perde para a da Argentina,
Então, é um estado com amplas potencialidades, né? Uma relação histórica que a gente observa é que, quando a economia brasileira cresce, São Paulo cresce mais, ao redor de 20% a mais. A gente teve essa relação um pouco quebrada durante a crise, que São Paulo caiu mais, mas já retomou isso em 2018, enquanto a economia brasileira cresceu 1,1, São Paulo cresceu 1,6, então a gente recuperou, e é isso que embasa, né, os programas de governo. O objetivo é voltar a crescer e crescer mais forte do que o Brasil, né? Claro que a gente está ligado à economia nacional, mas a ideia é que possa voltar a crescer mais. Então, para isso, né, São Paulo tem uma agenda intensa, bem grande, para trazer o mercado para dentro da sua economia. Então, tem um programa grande de privatização, concessão e PPP, que passa por todos esses itens aqui, né? Metrô tem a linha 8, linha 9, tem os trens urbanos, tem as rodovias, tem portos e aeroportos, né? Tem um programa de conceder 20 aeroportos regionais, tem o Porto de São Sebastião, tem um plano de investimento grande da Sabesp, então o setor de água e esgoto está contemplado. É claro que a gente também está esperando a definição do marco regulatório do saneamento para, né, ver o que fazer com a Sabesp, mas, enfim, tem agenda de PPP de prisão e outros projetos menores, como a Arena do Ibirapuera, o Zoológico, o CEAGESP. São muitos projetos para trazer o setor privado e para fazer a economia de São Paulo crescer mais. Tá? Recentemente foi lançado um programa, o Polos de Desenvolvimento, e onde o setor sucroalcooleiro está contemplado, né? Esse programa tem 11 polos e tem 6 pilares aqui para linhas de atuação do Estado, né? O primeiro é fiscal e regulatório. Então, estão sendo definidas algumas ações de simplificação tributária, unificação de impostos. Tem a questão do financiamento, algumas linhas facilitadas na Desenvolve SP. É uma atuação forte. Até o governador João Dória ressaltou ontem aqui na apresentação dele, né, muito a questão da pesquisa, a questão do carro que foi desenvolvido pela Toyota. Então, uma ação muito importante para o Estado fomentar a pesquisa, e inclusive no setor sucroalcooleiro. Tem o pilar da qualificação de mão de obra, infraestrutura e serviço, que infraestrutura é aquilo que a gente já colocou, e também um ambiente de negócios e desburocratização, né? Otimização de processo, fast track de vistos e licenças. Então, é uma agenda que a gente espera que possa fazer o Estado crescer mais e ajudar a economia brasileira a crescer também, né? Claro que a gente tem que lembrar que a continuidade na agenda de reformas é fundamental para isso. Aqui a gente tem então, um resumo das perspectivas de São Paulo, que é conseguir levar a cabo esse programa amplo de concessões e privatizações. Tem o apoio à modernização da indústria, e sempre sem abrir mão da responsabilidade fiscal, né? Os estados vivem uma situação muito ruim, mas São Paulo consegue se manter ali com as contas equilibradas, ao contrário dos outros estados. Enfim, é uma agenda que a gente espera levar a cabo para fomentar muito o setor privado e obviamente, o setor sucroalcooleiro, né? A gente sabe que o setor veio passando por algumas dificuldades nos últimos anos, primeiro por conta do etanol, da política de preço da Petrobras, que realmente não foi bom, e agora com os preços do açúcar, né? Mas a gente consegue ver um horizonte positivo e espera ajudá-los a conseguir alcançar, né? A nível federal tem o programa RenovaBio, estão cansados de saber, que pode fomentar bastante o setor, né? Tem os novos mecanismos de financiamento, como que foi anunciado ontem aí da questão das debêntures, enfim, como o governador ressaltou ontem, essa pesquisa intensa, interesse do Estado apoiar esse tipo de iniciativa que desenvolva o setor, e o setor aqui tem tradição bastante grande nisso.
E para frente, uma agenda do governo federal que tem o apoio do governo do Estado, são medidas horizontais, né, que são a todos os setores, mas impacta muito o setor privado, que principalmente a reforma tributária, que já tem uma tramitando na Câmara, que certamente vai ajudar bastante, a trabalhista, que ainda precisa de alguma regulamentação, e outras reformas que ajudem a economia a crescer no longo prazo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para cá, esse panorama geral macro, que eu acho que dá para a gente ter uma confiança aí nos próximos anos, e que o setor é parceiro do governo do Estado e da Secretaria de Fazenda. Tá? Obrigado.